já chega a mais de 12 milhões o número de desaparecidos somente no Brasil desde a madrugada de hoje. Entre os desaparecidos estão crianças de até aproximadamente 7 anos de idade, que também desapareceram sem nenhuma explicação. Voltaremos a qualquer momento com mais informações sobre este acontecimento que já é um marco na história. A graça e a paz. Escute esta palavra. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridade, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Repito, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia, e desprezam as dominações e os governos, são atrevidos, são obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder para pronunciar contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bossor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor,
e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou à lama. Amados de Deus, ao ler esse texto, muito rico por sinal, me vem ao entendimento a revelação da palavra do Senhor, que me diz que algumas coisas são necessárias. Por isso, o título desta mensagem: alguém tem que ficar. Após o arrebatamento da igreja, alguém vai ter que ficar. Os incrédulos, os desobedientes, os irreverentes, os obstinados, aqueles que se acham autossuficientes, senhores da verdade, senhores da palavra, senhores da situação, aqueles que não descem do pedestal, aqueles que pisam em seus irmãos, aqueles que não pensam duas vezes antes de se promover a qualquer custo. É necessário que esses camaradas estejam entre nós, porque está escrito: estavam entre nós, mas não eram dos nossos. É necessário que surjam os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos doutores. Infelizmente, para que se cumpra a palavra de Deus, é necessário que haja mentirosos, interesseiros, gananciosos, hipócritas, manipuladores e todo tipo de homem que se diz pregador, pastor, profeta, servo, ungido, eleito. É necessário que hajam esses indivíduos para que no momento que a trombeta soar, que a igreja for arrebatada, aonde subirão os limpos, os puros de coração, os verdadeiros, os sinceros, os humildes, os justos, é necessário que haja os injustos. É necessário que juntamente com o trigo esteja o joio. É necessário que juntamente com as ovelhas estejam os cabritos. É necessário que junto com os humilhados estejam os que humilham. É necessário que junto com os pequenos estejam os que se julgam grande. É por isso que muitas das coisas têm acontecido. Deixe-me falar aos injustos, aos cabritos, ao joio. É necessário que você esteja em adultério. É necessário que você seja mentiroso. É necessário que você seja falso. É necessário que você não ame, que você não perdoe. É necessário que você continue magoado, chateado, crente dodói. É necessário que você não libere o perdão. É necessário que você desobedeça os mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo. É necessário que você tenha as suas mãos manchadas de sangue. É necessário que você seja um dos que irão descumprir o sermão da montanha. É necessário que você seja um pastor que só quer a lã da ovelha, que não cuida a ovelha, que não pastoreia a ovelha. É necessário que você seja uma ovelha rebelde. É necessário que você seja um cabrito. É necessário que muitos sejam interesseiros, falsos, hipócritas, oportunistas. É necessário que haja entre nós alguns que se vangloriam, que se acham melhor porque usam perfume mais caro, que são arrogantes porque têm um carro ou uma casa melhor. É necessário que você conquiste, entre aspas, os seus objetivos a qualquer preço, a qualquer custo, com pilantragem, com falcatrua, com engano, com heresia. É necessário que haja entre nós os falsos crentes. Eu entendo porque muitas pessoas não voltam para Jesus
Eu entendo porque muitos permanecem desviados, afastados. Eu entendo porque muitos permanecem irreconciliáveis. Eu entendo porque muitos decidem permanecer duro, rebelde, obstinado, infiel, desobediente, atrevido, não respeita ninguém, não respeita a autoridade, não respeita a esposa, não respeita o esposo, não respeita a família, não respeita o irmão, não respeita o pastor. Eu compreendo porque muitos não buscam o Espírito Santo, não oram, não jejuam, mas segundo está escrito em Tiago 4,4, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É por isso que muitos não buscam as coisas do Espírito, mas permanecem na carne, ficam na janela, olhando para a vizinha. Entendo porque muitos usam pele de cordeiro, mas na verdade são lobos devoradores. Eu entendo porque muitos não querem ajudar o próximo, não fazem a obra missionária com um intento verdadeiro, não fazem a obra missionária com seriedade, não fazem a obra de Deus, não servem a Deus em espírito e em verdade, não adoram em espírito e em verdade, não glorificam a Deus porque estão vazios de Deus, são amigos do mundo, escutam suas músicas mundanas, tomam posição mundana, vestem-se como mundanos, agem como mundanos. Na madrugada, ao invés de orar, são iguais aos que estão no mundo. Compreendo porque muitos não se arrependem, compreendo porque eles permanecem no erro, continuam errados, continuam na tentação, continuam no pecado, porque o pecado, ele não dói. Pelo contrário, o pecado na boca é doce, é gostoso, é bom. O que dói é a consequência do pecado. Por isso Jesus disse: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Meu querido, meu amigo, eu entendo porque a sua vida está suja, está imunda, porque alguém vai ter que ficar depois do arrebatamento. Como ainda diz o livro de Judas, verso 16, são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes. São bajuladores das pessoas por causa de interesse. Eu também compreendo que algumas pessoas têm que perder o rapto da igreja, o arrebatamento, porque alguém vai ter que ser perseguido juntamente com Israel. Alguns vão ter que receber a marca da besta, embora conhecedores da palavra de Deus, e ir queimar no fogo do inferno. Eu também compreendo e entendo que alguns vão ter que perder o arrebatamento da igreja, para que haja um povo arrependido pela sua infidelidade, pela sua desobediência, pela sua ingratidão, pelos seus pecados. Alguém vai ter que ficar. Alguém vai ter que ficar para passar 3 anos e meio da tribulação e 3 anos e meio da grande tribulação. Eu reconheço que algumas pessoas vão ter que ficar. Eu reconheço que alguém vai ter que ficar para viver um período com o anticristo. Reconheço que alguém vai ter que ficar para ver os horrores em que os ímpios irão passar. Ainda posso dizer, alguns que eram cristãos ou crentes ou evangélicos vão ter que ficar para ter quem possa pregar para os ímpios que vão permanecer aqui após o arrebatamento. Alguém terá que ficar para pregar quando o período da graça terminar. Alguém terá que ficar conhecedor da palavra para pregar a palavra após o arrebatamento para as pessoas que estarão desnorteadas, desorientadas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Eu compreendo, porque muitos hoje permanecem no vício da bebida e não conseguem abandonar, no vício do sexo e não conseguem abandonar, são mentirosos, falsos, hipócritas, são injustos, infiéis e não conseguem se firmar na verdade. Eu compreendo, esses tais vão ter que ficar após o arrebatamento para dar testemunho da palavra e da verdade. E compreendo ainda que muitos conhecedores da palavra e da verdade não vão subir no arrebatamento, porque além de ficar após o arrebatamento, estes mesmos vão permanecer infiéis, permanecer desobedientes, permanecer ingrato, permanecer injusto
e vão queimar no fogo do inferno. Ainda compreendo, para que se cumpra a palavra, alguns dos que conhecem a verdade permanecerão na injustiça para queimar no fogo do inferno e serem atormentados pelos demônios. A palavra de Deus em Apocalipse 22, versículo 11 diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se mais. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se mais. Nós gostaríamos que todos os cristãos ou evangélicos se voltassem dos seus erros, abandonassem os seus pecados, as suas falhas, se convertessem da falta de amor, da falta de respeito, falta de temor, falta de reverência, do mundanismo. Nós gostaríamos que muitos dos nossos irmãos que estão errados se consertassem, fizessem um novo pacto, uma nova aliança com Jesus. Ainda, nós gostaríamos que aqueles que começaram na verdade e na justiça permanecessem. Mas infelizmente nós compreendemos que muitos vão ser seduzidos pelos prazeres da carne e do mundo, pelas bandejas de Satanás, e vão abandonar o reto caminho e justo caminho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e irão se perder e posteriormente perecer. Infelizmente, isto tem que acontecer para que se cumpra a palavra de Deus. É por isso que a vida de muitos está do jeito que está. Não tomam posição, não se consertam, não renovam a sua aliança nem o seu pacto com Deus, permanecem com a vida destruída, com a família destruída, continuam no caminho do erro e do pecado, rumo ao abismo que leva ao inferno. Mas é necessário isto tudo acontecer. É por isso que o mundo encheu os olhos e o coração de muitos de nossos irmãos, e é por isso que muitos dos nossos irmãos permanecem no erro e no pecado, porque alguns vão ter que perder o arrebatamento e, infelizmente, outros vão perecer eternamente. O juízo final é real, é verdadeiro e não tardará.